Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa onda de resenhas que eu falei que eu ia trazer nesse mês da mulher, né? Leituras relevantes, eu acho, que tratam um pouco da voz das mulheres. E eu falei no vídeo anterior de O Conto da Aia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Vox, da Cristina Dauscher. Esse livro, ele tem uma proposta também bem parecida com O Conto da Aia, também uma distopia, na qual um governo fundamentalista religioso começa a tolher as mulheres e nós temos uma protagonista feminina tentando também sobreviver nesse mundo extremamente machista, autoritário. Então, nesse mundo, as mulheres não podem falar mais de 100 palavras por dia. E mais uma coisa que eu acho muito interessante desse livro é a sinopse que a gente tem aqui, que é uma sinopse em 100 palavras, que aí dá pra mostrar pra gente o quão pouco isso é. Então eu vou ler aqui pra vocês a sinopse. Eu não costumo ler a sinopse na minha resenha porque eu quero explicar com as próprias palavras, mas eu achei isso incrível. O governo decreta que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. A doutora Jean McClellan está em negação. Ela não acredita que isso esteja acontecendo de verdade. Esse é só o começo. Em pouco tempo, as mulheres também são impedidas de trabalhar e os professores não ensinam mais as meninas a ler e escrever. Antes, cada pessoa falava em média 16 mil palavras por dia, mas agora as mulheres só têm 100 palavras para se fazer ouvir. Mas não é o fim. Lutando por si mesma, sua filha e todas as mulheres silenciadas, Jean vai reivindicar sua voz. E aqui a gente tem, todas essas 100 palavras. É um trechinho bem curto e a gente sabe que são 100 palavras porque tem em vermelhinho assim ao lado de cada palavra a numeração. E é algo que eu achei muito interessante. É só isso. Só essas 100 palavras. Gente, nesse vídeo, quantas palavras eu já não falei? As mulheres, elas usam uma pulseirinha, um dispositivo assim, tipo, não essa pulseira, claro, essa aqui, ela conta meus passos e não minhas palavras. Mas elas têm uma pulseira. Então, todo dia, à meia-noite, a pulseira zera, né? E a cada palavra que elas falam, a pulseira vai registrando e quando elas atingem 100 palavras e ultrapassam esse limite, elas recebem choques. Como punição, cada palavra mais um choque. E como vocês viram pela sinopse também, as mulheres foram proibidas de trabalhar, ler, escrever, até de se comunicar através de linguagem de sinais, porque as mulheres estavam, se virando. As meninas nas escolas, elas só aprendem as matérias relativas à economia doméstica, enquanto os meninos podem, aprender sobre tudo. Os meninos podem falar quantas palavras quiserem, sempre que quiserem. As meninas, desde crianças pequenas, são ensinadas a falar pouco. E eu também gostei muito da maneira como esse livro começa. São as primeiras linhas do primeiro capítulo, então não é spoiler pra ninguém, mas eu acho muito interessante esse início. Se alguém me dissesse que um dia eu seria capaz de derrubar o presidente, o movimento puro e aquele merdinho incompetente do Morgan LeBron na mesma semana, eu não acreditaria. Mas também não questionaria. Não diria nada. Viria uma mulher de poucas palavras. Isso já me prendeu para eu querer entender quem eram essas pessoas, como isso aconteceu, quando isso aconteceu e o que levou a isso acontecer. Então, já aquele início de livro que te faz ter uma noção do que tá pra acontecer por aí, mas não chega a ser spoiler porque você tem muita coisa pra descobrir ainda sobre o que vai acontecer. Então a gente vai acompanhar, a Jean McClellan, que ela era uma cientista especialista em linguagem, em linguística, enfim. Mas ela foi impedida de trabalhar, ela estava com um projeto super interessante. Ela não pode mais trabalhar, assim como todas as outras mulheres que foram retiradas da força de trabalho, E ela também, não pode falar mais que 100 palavras, assim como sua filha pequena, enquanto seu marido e seus 2 filhos ficam à vontade, mas o mundo mudou. Tudo foi afetado por causa disso, porque com a saída das mulheres do mercado de trabalho, várias vagas sobraram, os homens estão tendo que trabalhar horas a mais, estão cansados, as casas ficam mais silenciosas, o mundo fica mais silencioso, a vida das pessoas não tá boa. E eu acho que o que mais incomoda a Jean, mais ainda do que ela ter um limite de palavras, é a sua filha ter esse limite de palavras. Primeiro porque restringe o desenvolvimento, Mas além disso também o fato dela não poder conversar com a própria filha, dela não poder ensinar nada para a própria filha, dela não poder acalentar a própria filha,
dela não poder contar historinhas pra filha dela dormir. Porque ela só pode falar sem palavras. Essas 100 palavras são o dia inteiro, em qualquer lugar que você estiver. Então, se a filha dela tá triste, se a filha dela tá doente, se a filha dela teve um pesadelo, quem tem que consolar a filha dela com palavras é o marido dela, os outros filhos dela. E foi roubado dela o direito de dialogar com a própria filha. E foi roubado da filha dela o direito também de se expressar o que sente e conversar com a própria mãe. E isso também é uma parte, tipo, horrível de se ver. E a construção da personagem foi muito interessante, porque ela é uma mulher extremamente inteligente, era uma cientista que estava num projeto, assim, que tem a ver com neurolinguística, muito bom também. Foi retirada desse projeto, né? Porque não podia trabalhar. E ela fica em casa vendo que o marido dela trabalha, os filhos dela vão para a escola para aprender matérias relevantes, enquanto a filha dela fica naquela piada que são as matérias para as meninas. E ela sabe que não é exatamente culpa do marido dela e dos filhos dela. Eles não ajudaram ninguém a controlar as mulheres, mas eles se beneficiam disso, né? Então, por vezes, ela tem um pouco de raiva, tipo, não que ela não os ame. Mas, mesmo assim, ela fica com raiva deles porque é uma disparidade enorme, sabe? Então, tem momentos que você vê ela com esse conflito de é meu marido, são meus filhos, eu os amo. Mas que raiva deles, eles podem falar o que querem, eu tô aqui nessa situação, sabe? A gente tem muitos momentos também de dimensões a esse fundamentalismo religioso, assim como no conto da Aya. E a diferença que eu vi também, tipo, é no ritmo da leitura. O conto da Aya, ela é escrita de uma maneira um pouco mais densa, eu acho, assim, foi mais lento pra mim. Vox eu já li bem mais rápido. Vox, tipo, eu comecei num dia e no dia seguinte eu já tinha terminado, então, né? Então, é um ritmo de leitura completamente diferente, apesar de pisarem no mesmo tipo de narrativa, me revoltou da mesma maneira, mas acho que foi menos sufocante. Acho que o Conto da Aya foi um livro mais sufocante de se ler, e esse livro já foi mais intenso em questão de um monte de coisa foi acontecendo e ele foi ficando, tipo, entendeu? Mais intenso, assim. E aí, nesse livro também, né, a Jane vai contando pra gente como as coisas mudaram, o que foi acontecendo, para levar as coisas a chegarem no nível em que chegaram. Eu acho que também as revelações nesse livro aconteceram antes do Conto da Aya. Tá parecendo mais uma comparação dos dois, né? Mas é porque são dois livros mais ou menos do mesmo gênero, assim. Então, é inevitável para mim comparar. E a gente vê também, de novo, nesse livro que não são só os homens, sabe? Não é essa coisa de homens ruins, mulheres boas. Não. E aí, tem um dia que a Jean recebe uma ligação, que a Jean recebe uma proposta, porque o irmão do querido presidente está com um problema, né, que é a afasia. A afasia é uma condição neurológica que faz com que a pessoa perca a sua habilidade de fala. E a Jean, ela estava trabalhando num projeto para descobrir a cura para a afasia, né? A pessoa dá um problema neurológico lá que o que ela pode até formar a frase, mas na hora que ela vai falar, vem outras palavras, não faz sentido o que sai da boca dela, então a comunicação fica prejudicada. E era isso que ela estava trabalhando nesse laboratório. E o irmão do presidente desenvolveu essa afasia e o irmão dele ajudava ele a governar. Então o presidente estava desesperado e tinha equipe lá que eles mandaram continuar a pesquisa da Jean. Só que eles não estavam conseguindo resolver tudo sozinhos, né? Tinha umas mulheres na equipe que foram retiradas da força de trabalho por causa do governo deles. E aí não estava dando certo, então num ato de desespero, eles pediram para a Jean voltar na pesquisa e ajudar a desenvolver o soro. Então, olha que proposta maravilhosa. Nesse tempo em que ela aceitasse ficar lá fazendo a pesquisa enquanto ela descobrisse a cura, ela ficaria livre da pulseira. Aí depois, quando eu descobrisse a cura, iam botar a pulseira nela de novo. Ou seja, num período curto ela ia poder falar à vontade, ela ia poder trabalhar
né? Coisa que as mulheres não podem. Mas depois que ela não é mais útil para eles, ela perderia tudo isso. Enfim, eu não vou contar pra vocês, né, o que ela fez com relação a isso, qual foi a resposta que ela deu. Mas eu gostei bastante de como ela lidou com essa situação. Ela é maravilhosa. E isso mostra mais uma vez, né, que as mulheres não são inúteis e que elas não servem só para cuidar do lar e procriar. Como deu para perceber no início do livro, porque eu li, né, o inicinho do livro, a gente sabe que a Jean vai fazer alguma coisa, né, que ela vai agir de uma certa maneira. Isso já é introduzido pra gente, a gente só não sabe o que vai acontecer depois disso, o que vai acontecer, né, até isso e como isso vai acontecer. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, assim, tem um momento que ela tá meio que correndo contra o tempo e mesmo assim, né, mesmo com essa correria, com essa intensidade de coisas, esse turbilhão, dá pra gente ter uma visão da ciência por trás disso, porque, né, tem essa questão da parte científica da Jean, da política, dos personagens, né, que a gente vai conhecer e do problema geral que tá tendo ali. Então, é uma correria, é um turbilhão de coisas, mas a autora não deixa a gente ficar sem entender, sabe? Não é aquele livro que começa a tacar um monte de informação e você fica confuso. Pera, o que tá acontecendo? Por quê? Sabe? Ela vai respondendo as perguntas relevantes pra gente compreender a trama e isso é muito bom também. E eu gostei bastante do final do livro, de como a tensão se desenvolveu, de como as coisas caminharam pro ponto que a gente vê no início do livro e se encerram a partir daí. Eu gostei muito dessa dinâmica, da velocidade que as coisas aconteceram, como elas foram apresentadas. Foi o que conseguiu fazer com que a leitura, né, fosse bem rápida pra mim e bem interessante. Eu gostei da conclusão, eu gostei da mensagem, da reflexão. É um livro, assim, de uma situação desagradável que as pessoas estão passando, mas é um bom livro pra gente... Tipo, né, a gente acorda um pouco pra vida quando lê isso. Porque a gente vê que a gente tem sorte das coisas não estarem tão ruins assim, mas a gente também percebe que a gente não pode ter nada como garantido, a gente tem que ficar esperta, porque as coisas também podem mudar a qualquer momento, né? E uma coisa que eu gostei desse livro também foi da protagonista, a Jean. Ela é uma protagonista forte, inteligente, mas ela não é aquela perfeitinha, assim, ela comete erros, a gente vê que ela comete erros. Ela, às vezes, faz coisas das quais se arrepende, tem seus conflitos internos, mas ela lida com isso da melhor maneira que ela consegue e ela também admite seus erros, ela aceita a ajuda das pessoas. E uma coisa que eu achei muito legal é que a autora escreveu esse livro em 2 meses. Eu fiquei, tipo, eu achei um livro muito bom, muito interessante, então, tipo, palmas pra ela. E essa autora desse livro, ela é linguista e professora universitária, então quando ela fala de linguagem aqui, a gente sabe que ela tem um background já na área. Para as pessoas que gostaram do conto da Aya, eu recomendo a leitura de Vox, né? Os dois têm até uma paleta de cores que combinam. Então é isso que eu tinha pra dizer nessa resenha. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau!